Boa noite, leitores e leitoras do Jornal Anhanguera. Meu nome é Leandro Daia. Iniciamos o terceiro em questão, eleições 2020. Lembro a todos que os convites foram feitos usando o critério de ordem alfabética. E por isso mesmo, conversamos hoje com o pré-candidato a prefeito pelo PSD em Santana de Parnaíba, Silvio Roberto Cavalcante Peccioli, ou como todos conhecem, Silvinho Peccioli. Formado em Direito, foi eleito vereador em 1993, assumindo a presidência da Casa Legislativa no biênio 95-96. Candidatou-se a prefeito em 97, vencendo o pleito, tornando-se assim chefe do Executivo. Foi reeleito em 2000. Em sua reeleição, Silvinho obteve 95,46% dos votos válidos, uma das maiores votações do país, em proporção ao número de eleitores. Fez seu sucessor, Benedito Fernandes. No pleito de 2006, foi eleito deputado federal por São Paulo, ainda na legenda do PFL, Partido da Frente Liberal. Iniciou o mandato em fevereiro de 2007 e participou como titular da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, suplente das Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e também da Comissão de Finanças e Tributação, além de outras 6 comissões especiais. Nesse mesmo ano, quando o PFL mudou seu nome para Democratas, DEM, foi vice-líder do partido na Câmara dos Deputados. Candidato nas eleições de 2012, na eleição de suplementar de 2013 e na eleição suplementar e na eleição de 2016, não obteve sucesso. Silvinho, hoje, é procurador da cidade de São Paulo, cargo que detém há mais de 30 anos. Estendo o meu agradecimento e o meu boa noite ao Silvinho Peccioli pela aceitação do nosso convite e aproveito a oportunidade para também dar boa noite ao meu amigo e mestre Veridiano Peixoto. Boa noite para vocês. Boa noite, Lê, boa noite, Silvinho. É uma honra, né, estarmos aqui conversando contigo. E a primeira questão, Silvinho, que para abrir esse nosso bate-papo, desde a última sexta-feira, quando a divulgação de que você estaria aqui conversando conosco, pelo menos falando assim, a página do Anhanguera, e-mails, o WhatsApp, como dizem, bombou. O seu nome, ainda dentro do cenário de Parnaíba, ele é muito difundido, ele gera um interesse. Podemos considerar que o Silvinho é o grande personagem das eleições deste ano? Boa noite. Boa noite, Veridiano. Boa noite, Leandro. Meu boa noite a todos que nos assistem nesse momento. Quero agradecer ao Jornal Anhanguera pela oportunidade de estarmos aqui expondo as nossas ideias, os nossos projetos. Lembrando, gente, que esse é um bate-papo. Aliás, estamos na pré-caminhada, né, de uma eleição que ainda vai ter as convenções, tarará, tarará. Eu não me considero o grande personagem, não, o Veridiano. Tem um autor que fala que somos todos um bando de Zé Ninguém a serviço de uma grande obra. E eu me considero assim, eu me considero morador de Santana de Parnaíba, uma cidade que eu adotei de coração, desde 10 anos de idade que moro aqui, já se vão 52 anos de idade. Você nem tinha nascido, né, Leandro, nessa época? Não tinha nascido. Pois é, e a gente viu a cidade crescer, as transformações, as tradições, os bairros, os problemas, e isso despertou na gente. Lógico, todo mundo gosta do lugar onde vive, onde fixou residência, onde mora. Acho que isso causa um link entre a gente e uma boa parte dos moradores da cidade, e daí talvez essa empatia, tá? Mas eu não me atreveria a dizer que é mais do que isso. Mas é inegável, né, que quando se diz Silvinho Peccioli, realmente chama atenção, né? É inegável. Eu fico satisfeito com o teu comentário, mas é o que eu falei. Lê? Silvio, já que a gente falou de haters, dessas coisas todas, muito tem se falado dessa coisa da fake news, né? Fake news é uma coisa que a gente tem lidado, e principalmente na política, a gente tem lidado aí sempre, né? A gente tem lidado sempre aí. Você foi vítima de um fake news que a gente ainda noticiou no mês 4, se não me engano, no dia 22 do 4, e envolvendo, inclusive, o nome de uma jornalista, e 7 do 4, uma jornalista e também ex-secretária
de comunicação de Osasco, né? Isso, de Osasco. Você viu, o negócio nem começou, os caras já estão dando pau no Silvinho, né? Já estão, né? É um velho hábito. Desde 2012, o lombo está calejado, a gente tem tomado muita gordoada, mas não esperem o mesmo de mim. A gente aprende com os erros, aprende com os equívocos, com as omissões, e aprende também com o distanciamento. Então, nós nos propomos, né, em respeito à população da cidade, aos eleitores da cidade, a discutir projetos. Né? Se eu gosto do candidato A, do candidato B, do C, é irrelevante, né, para a maior parte dos eleitores da cidade. O que interessa é o que a gente tem de ideia, o que a gente propõe a fazer, a execuibilidade desses projetos e a confiança que eu possa passar para a população, dizendo de onde sai o recurso, qual é o projeto que a gente pretende desenvolver, né, para que ela acredite ou não e, através disso, pontue, através da votação, se a gente deve chegar novamente à prefeitura ou não. As outras questões, eu lamento, são profundamente lamentáveis. Nós entramos com inquérito, né, abertura de inquérito, levou anos, enfim. Tem inquérito que está na delegacia seccional até hoje. Você veja que a última eleição foi em 2016. Eu estou falando de inquéritos de 2013. Um inquérito que demora 7 anos. Você já pensou se vira processo? 17 equipamentos com sede onde? Na prefeitura, na Secretaria de Educação, na Secretaria de Comunicação, que demonstra que a máquina foi utilizada para bater em um candidato. Não acho legal, estamos tentando responsabilizar as pessoas que fizeram isso e continuaremos nesse firme propósito, mas no que depender da gente, nós não baixaremos o nível. Agora, nós vamos responder, né, tudo aquilo que tentarem imputar para a gente. E é interessante, Silvio, pelo menos assim, no discurso, né, pelo menos nas últimas 2 semanas, isso tem ganhado muito espaço no discurso do prefeito Elvis, né, o combate à fake news, enfim. E aí, coincidentemente, hoje nós estávamos conversando que podemos dizer que você talvez foi a primeira vítima este ano, que foi do dia 7/4, né, que foi uma matéria veiculada aí no suposto site, que a jornalista Emília Cordeiro, que inclusive nós entramos em contato com ela falou, eu não sei o que está acontecendo. Então, assim, há quase 3 meses já houve uma primeira manifestação de um fake news envolvendo o seu nome, você acabou de relatar aí também que não é algo de hoje, é algo que já vem um tempo atrás, e é engraçado que nas últimas 2 semanas isso acabou se tornando o principal molde do discurso do prefeito, né? O que você acha disso daí, esse discurso contra as fake news partindo do prefeito? Olha, considerando o bom nível que eu disse que eu vou tentar manter, né, ao longo dessa eleição, e considerando que quer as pessoas gostem do Elvis, quer não gostem, e uma parte vai gostar, uma parte não vai gostar, o mandato dele termina no dia 31 de dezembro de 2020. Ele não será mais candidato. Nem ele, nem o pai, nem os irmãos, nem a esposa, enfim. A Constituição veda isso no seu artigo 5º. Então, o que ele acha, o que não acha, tal, para mim não é um assunto de relevância para ser abordado nessa caminhada, né, das eleições municipais de 2020. Certo. Lê? Silvio, uma outra coisa que eu sempre tenho discutido e falado com o Veri também, é que a gente vai ter, supostamente, uma queda de arrecadação devido à pandemia, dessas coisas todas que vêm seguindo tudo. E foi montada uma estrutura, está sendo montada uma estrutura de prédios públicos muito grande. Eu gostaria de saber como que você, né, vê isso para a próxima gestão dos 4 anos, aí, como que a gente pode falar sobre isso, né? Bom, primeiro, Leandro, nós pegamos a cidade lá atrás, em 1997, com um orçamento de 27 milhões, uma dívida deixada de valor superior ao orçamento, de 27.600 alguma coisa,
A cidade toda sem infraestrutura, e aí é sem água, sem pavimento, né? Quem morava nos bairros nessa época sabe que quando não chovia tinha muito pó, e quando chovia ninguém chegava em casa, alagamentos, enfim, uma série de problemas. E nós enfrentamos isso com muita coragem, com muita determinação, recuperamos a capacidade de investimento da prefeitura, pagamos as contas e fomos ao investimento. Implantamos a infraestrutura em quase toda a cidade. Faltaram alguns bairros mais distantes, mais afastados, com um menor número de moradores, e a gente percebe que isso continua dessa forma. Agora, se você olhar de 97, com 27 milhões, até 2012, quando eu saí, o meu orçamento em 2012 foi de 380 milhões. Eu estou falando em números redondos, tá? O orçamento de 2013 era de 420 milhões. Então, a família César, já que o pai e o filho se sucederam aí, eles pegaram um orçamento de 420 e vieram até o ano passado com 1 bilhão e 100 milhões. Neste ano, havia uma previsão de 1 bilhão 240 milhões de arrecadação. Então, nós já somos uma cidade bilionária. Se você fizer a divisão do per capita, nós somos a dividir a arrecadação pelo número de moradores, nós somos a cidade mais rica, entre aspas, da nossa região, por morador, considerando a capacidade de investimento do município. Vai cair? Vai cair. Eu acho que é sem dúvida, não é só previsão, não. Eu imagino que algo de 30% a 40%, pelo menos, vai ser um período de crise brava para a cidade, para os trabalhadores, principalmente para os pais de família, trabalhadores em geral, para a juventude que vai tentar ingressar no mercado de trabalho, e eu vou me valer aí da experiência que eu tenho como procurador, como vereador, como prefeito, como deputado federal, e nós já alavancamos e muito em determinadas épocas o progresso da cidade, sobretudo na geração de empregos. Nós vamos estar, de um lado, nos esforçando com isso, de outro lado, na questão social, que é premente, vai ser candente, muita gente desempregada, muita gente sem ter o que comer, muita gente sem ter como ir ao trabalho, precisando de requalificação para voltar ao mercado de trabalho, os jovens precisando de estudo técnico para poder ingressar numa situação melhor. Enfim, a questão de cesta básica, passagem de ônibus, tudo isso o prefeito vai ter que ter experiência, conhecimento, sabedoria para administrar com menos recursos. Como a gente fazia tudo isso há 6 anos atrás, 8 anos atrás. 8 anos atrás. 8 anos atrás, com cerca de 4 vezes menos, eu estou falando em média, hein? A minha média de 200, a média deles de 800. Ou, se quiser, o nosso último orçamento, 380, e o último orçamento estimado, orçado deles, de 240. Tá? Nós fizemos muito mais com muito menos. Nós estamos habituados a trabalhar com recursos faltando e mais, né? A fazer com recurso próprio. Eu tenho a convicção de que, com boa vontade e um olhar social, né? Porque nós vamos ter que ter, o foco realmente vai ser o social, em razão da crise financeira que já está se abatendo sobre o país. A gente mal saiu de uma, estava começando a querer andar, e já veio a pandemia, atrás dela veio uma crise muito maior. Vai haver, com certeza, necessidade de muito trabalho, né, e de uma visão, sobretudo, humana, sobre o tratamento dos moradores do município, o apoio, o amparo que a cidade deve dar aos seus moradores nesse momento difícil. Vai ser com menos recursos, mas para isso existe transparência, nós vamos estar sempre discutindo com a população para estabelecer prioridades. Silvio, aproveitando... Desculpe, eu fui um pouco, você falou dos prédios, né? Prédios novos. A manutenção de tudo isso, né? Sim,
A questão da manutenção é brava, porque a gente sabe que a maior parte desses projetos são feitos, né, sem que tenha havido necessariamente um planejamento. Me parece que a coisa é meio no estalo. Ó, vamos fazer tal, pau na obra, faz licitação, tal, lá e faz. Não se vê a questão da prioridade. Né? Hoje, por exemplo, faltam vagas de creche. E é o Ministério Público que aponta isso, não sou eu. Vocês devem ter visto a matéria aí que está circulando pelas redes sociais do Ministério Público. Essa troca que eu ainda não entendi, eu acho que, não sei, tá aí uma boa coisa para o prefeito explicar por que ele está resolvendo, no momento em que falta tanta coisa no município, no momento em que o atendimento social é tão importante, por que ele resolve tirar a administração do centro, vai matar o comércio do centro, os comerciantes estão ferrados com essa atitude da administração, tenho certeza que não foram consultados, e vai levar para o meio da estrada, aliás, uma estrada que nós fizemos, de ligação do centro com a Aldeia da Serra. No raio de 1 quilômetro não tem uma residência ali. Eu não sei se é para beneficiar os donos das áreas lindeiras, enfim, é um prédio construído sobre um aterro que não está devidamente calçado, ele não tem muro de arrimo, não tem nada segurando, já desceu uma parte dele, fez um estrago lá no sítio do Rosário, e tem uma construção suntuosa. E aí fala, não, é porque vai aliviar o pagamento de aluguel. Como assim? Se a administração é descentralizada, você vai trazer a regional da Fazendinha para esse lugar? As UBS, as UPAs, enfim, o que você vai colocar ali? E tirando, né, as secretarias do centro, como é que o comércio do centro sobrevive? São questões aí, enfim, eu garanto a você, né, que se nós formos vitoriosos nesse processo eleitoral, nesse projeto eleitoral de novembro, previsto para 15 de novembro de 2020, se ele já tiver levado a administração para lá, nós traremos de volta. E se ele ainda não tiver levado, nós não iremos e vamos encontrar, que também é um desperdício de dinheiro que não se pode cometer, o erro de fazer, né? Talvez uma faculdade, algo assim, não sei, nós vamos ter que pensar, discutir com a comunidade e ver o que é que cabe ali, né? Naquele elefante branco construído. É uma crista de morro ali, a estrada é estreita. Gente, é uma estrada vicinal. Nós pavimentamos para fazer a ligação com a aldeia, mas é uma pista para ir, uma para voltar. Olha o trânsito que vai ser gerado ali. Então, até para colocar uma outra unidade ali, vai ter que se pensar muito. E, enfim, mas nós não tiraremos do centro a administração, até porque está na lei a lei maior do município, tá? E a sede ficará no centro, que ao que me conste, ainda não alteraram. Embora a gente tenha uma Câmara que diga amém para tudo, acho que ninguém lembrou de mudar isso. Então, é até ilegal a mudança sem que se altere a lei. Tá. Silvio, dentro desse campo aí, a justificativa dessas construções aí, né, que são inúmeras, é que está sendo feito o que não foi feito, né? Pelo menos esse é o discurso. Lá em 2012, quando você deixou a prefeitura, o que você, de repente, passou pela sua cabeça e falou, isso eu deixei de fazer? Passou isso, alguma coisa ou algumas coisas que você considera que deixou de serem feitas? Deixaram de ser feitas aí? Muita coisa deixou de ser feita. E tudo que está sendo feito agora não foi feito antes. Pô, eu pavimentei a rua da casa dele, meu. Ele não fala isso. A rua do pai dele, lá, a Rua Leão, no Parque Santana. Aliás, pavimentei o Parque Santana 1, Parque Santana 2, o Jardim Isaura, o Rancho Alegre, né? Uma parte do Germano, uma parte da Ponte Cimento, aqui atrás do Garapeiro, ali, o Solar dos Ipês. Fizemos a Estrada das Moças, a ligação Centro-Aldeia da Serra, Centro-Castelo Branco, aqui o Jardim Rubi, o Morro do Major, o São Luís, o Refúgio dos Bandeirantes, faltou o Crystal Park. Depois, do lado da Fazendinha, a gente veio com Colinas,
Colinas, Parque dos Eucaliptos, Santa Marta, Jardim do Luar, 120, Cidade de São Pedro, foi o Benedito Fernandes que fez, ficou 4 anos lá, e como naquela época, né, os prefeitos não podiam fazer placas, colocar propaganda em abrigos de ônibus, colocar TVs, né, em rodoviária, nas áreas de saúde, nas áreas de atendimento ao público, para ficar constantemente bombardeando com a imagem do prefeito, as realizações da prefeitura, porque o Ministério Público vinha atrás, ele entrava com ação pública de improbidade, mas me parece que, quando a administração é do PSDB, o tratamento é um pouco diferente. Nós vemos, inclusive, porque a gente acompanha, existe uma série de denúncias aí que a coisa rola e não acontece nada. Então, com o orçamento que a gente tinha, você pode ter certeza que eu fiz tudo o que podia ser feito. Aquilo que a população queria, aquilo que ela cobrava de mim, o que ela queria, a infraestrutura que não tinha. Tenho certeza que o Cristal Park, ainda hoje, né, quando o prefeito foi lá inaugurar o asfalto que fez, ele deve ter falado, nunca antes na história de Santana de Parnaíba lembraram de pavimentar o Cristal Park. Por quê? Porque estava distante, tinha um número menor de moradores, mas se eu tivesse tido recurso ou tempo para fazer, nós teríamos concluído, né, o Cristal Park, a Chácara das Garças, o Clementino, o Parque Sinai e a ligação Jaguari-Valville. Tá? Se não me falha a memória, em termos de pavimentação, no geral, é isso que faltou, mais a grande região do Ingaí-Cururuquara, que continua sem pavimentação até hoje. Faltou a questão da maternidade, que foi suscitada por eles mesmos. Né? De repente, ter a maternidade era uma coisa vital para Santana de Parnaíba, que não tinha hospital. E o atendimento básico de um município vai até o pronto-socorro, tá? O PAN, ou a UPA, se for com recurso estadual. Quando é recurso do município, chama PAN, Pronto Atendimento Médico, que é o pronto-socorro. Quando é o governo federal que manda dinheiro, é UPA, Unidade de Pronto Atendimento, ok? Mas a obrigação do pronto atendimento, né, atendimento primário, é dos municípios. Daí para frente, passa a ser do Estado e da União. Então, você tem os hospitais federais, normalmente ligados às universidades, e os hospitais regionais. Tá? Venderam a maternidade aqui como uma necessidade, olhando para a cidade de Barueri, né, que sempre teve uma arrecadação muito maior que a nossa, e levou. Seguramente, Furlan começou... Aliás, o ciclo de desenvolvimento começou com o Bittencourt, né, lá atrás, em 76, aí na sequência o Furlan dando continuidade, Bel, Furlan de novo, aí o Gil, Furlan outra vez, Furlan... Aliás, Furlan, eu acho que ele vai ser agora ele é candidato, se eleger, é a 6ª vez só dele. Então, só do Furlan são 24 anos, tá certo? Eu fiquei 12, gente. Se eu pudesse, teria construído um hospital municipal do tamanho que a nossa cidade pudesse suportar. Como esse hospital ainda não foi construído, só trocar na placa do PAN, que nós fizemos, PAN Santa Ana, botaram a placa lá, Hospital Santa Ana. Mas não é hospital, não se engane. Se você precisar operar uma hérniazinha, alguma coisa assim, você vai ser encaminhado para o Hospital Geral de Itapevi. Tá? E a maternidade, que a gente começou a fazer, nós fizemos, aliás, o grosso da construção, e eles diziam que era um puxadinho, que eles fariam uma maternidade igual a de Barueri, sempre usando o Barueri como referência. Pois bem, eu saí, depois eles ficaram 7 anos para terminar o nosso puxadinho e entregar uma casa de parto natural. Se a pessoa precisar fazer uma cesárea, vai lá para o Hospital Geral de Itapevi, porque aqui não tem condição. Com uma arrecadação
4 vezes maior do que a gente tinha. Então, veja, a questão realmente é recurso e tempo. Nós não tivemos todo o recurso no tempo que tivemos, tá? E se tivermos oportunidade, nós faremos. Nós faremos no hospital, nós faremos uma maternidade e nós faremos as escolas técnicas. Porque a ITEC é um projeto nosso de parceria com o governo do Estado, que eu acho que não funcionou legal. E assim como tem o ITO e o ITB em Barueri, as boas ideias podem e devem ser copiadas, sim, sem nenhum demérito para quem está fazendo. Nós precisamos ter o Instituto Tecnológico de Santana de Parnaíba para formar, né, no meio da nossa garotada, técnicos que tenham emprego nas empresas e prestadoras de serviço da nossa região. Tá. Alguma pergunta? Aproveitar, Veri. Não, deixa eu só aproveitar e dar boa noite para a nossa audiência, que a gente está batendo aí mais de 330 visualizações. Só que eu consigo enxergar. Eu tive 2 apagões aqui, voltei, graças a Deus vocês voltaram aí, continuaram falando. Então eu queria dar boa noite. Não dá para eu dar boa noite para todo mundo, porque o número de comentários, essas coisas é muito grande. Mas muito obrigado por todo mundo que está nos assistindo, que está nos vendo nesse momento. Agora, como eu disse mesmo, são mais de 337 agora, na minha janela. Então, brigadão. Silvio, aproveitando a deixa aí que vocês me deram para dar boa noite, eu gostaria que você explanasse, explicasse um pouco sobre aquela narrativa ou aquela fala que foi criada logo quando você deixou a prefeitura, do atraso dos salários, daquela coisa toda. Eu gostaria que você pudesse explicar um pouco para a gente, e para quem está nos vendo também, sobre o que aconteceu de verdade lá. É simples. Quando você vai escolher um prefeito, gente, por favor, esqueçam que sou eu que estou falando disso nesta hora. Tá? Porque você fala, está falando isso porque ele tem essas coisas. Não. Tira o Silvio fora dessa história. O prefeito precisa ter escolaridade, tá? Eu não estou querendo elitizar o processo, mas sem escolaridade, né, você não consegue vaga para trabalhar em lugar nenhum, muito menos para ser prefeito da cidade, ainda que você seja muito popular, tá? Eu vou citar aqui um caso, eu nem deveria dar nome, rapaz, mas eu não posso deixar de citar. Luiz Ivanaga. O Luiz Ivanaga seguramente é o prefeito mais simpático que a cidade já teve. O Luiz era muito sorridente, jogava truco, sentava no bar, tomava uma cerveja com a turma, jogava um truquinho. Porra, desculpe. O Luiz é legal, né? Tá bom. Teve a eleição e o Luiz ganhou a eleição. O que o Luiz fez? Continuou indo ao bar, tomando a cervejinha, jogando truco, e a cidade? A cidade continuou no atraso que a gente vivia. Então, precisa ter escolaridade e precisa ter experiência de gestão, onde for, mas precisa ter. Quanto mais experiência ele tiver, melhor a cidade será atendida, melhor ela será compreendida pelo prefeito, e mais projetos ele poderá desenvolver para a cidade. Posto isto, vamos para a situação lá de 2012. Eu trabalhei sempre com pesquisa. O prefeito nunca sabe nada, nunca acha. Ele tem que verificar. E a gente fazia pesquisas de 3 em 3 meses para verificar a qualidade dos serviços, diversos serviços prestados por secretarias, né? E a gente ia acompanhando, apertava um, apertava o outro, para que a coisa sempre caminhasse bem. No ano de eleição, nós trabalhamos com as pesquisas eleitorais, que eram feitas mensalmente. E eu não fiz com um único instituto de pesquisa, né? Eu contratei 2, e a gente, pela amizade que tinha com o governador Geraldo Alckmin, e pela proximidade com o Benedito Fernandes, que na época era secretário de Estado de Esportes, ele trazia periodicamente uma pesquisa do Geraldo, que fazia nas cidades de interesse dele a pesquisa eleitoral. Nós sempre estivemos à frente durante todo o ano.
tá? Há uma semana da eleição, eu tinha 18 pontos de frente na pesquisa do Geraldo Alckmin. Eu tinha 16 pontos de frente na pesquisa que eu contratei por segurança e 14 pontos na opinião pesquisa, que sempre foi a que nós utilizamos. Há uma semana da eleição, a gente não estava subindo, a gente não estava caindo, a situação era estável. Meu raciocínio foi, com o trabalho que a gente fez, apesar de todo o massacre, maledicência, aquele tipo de coisa, a gente vai ganhar a eleição. E eu fui votar no domingo ciente de que a gente ganharia as eleições. Às 17 horas desse domingo, o Giannini me procurou e falou, 17h30, né? O Giannini me procurou e falou, Silvio, não deu. Nós ganhamos em praticamente toda a cidade, mas perdemos por 500 votos em Alphaville e por uma diferença de 7.000 votos no Parque Santana Isaura. São 7.500 votos. E aí, mesmo ganhando em toda a cidade, a diferença era pequena e não deu para tirar. Ao final, perdemos, acho que por 2.750 votos. Foi um resultado absolutamente estranho para nós, em razão das pesquisas que tínhamos, mas também não adianta ficar com ilação. Aquilo que você não consegue provar não existe no mundo. Perdemos, fim de papo. Só que nós trabalhamos o ano normal. Eu não trabalhei com o breque de mão puxado para chegar zerado. Não, a gente foi fazendo escolas, tanto que nós deixamos escolas para inaugurar, né? Mariazinha Fernandes, por exemplo, uma delas. Né? A maternidade, né, que a gente vinha com... Chegou em outubro, nós tivemos que puxar o breque de mão para tentar zerar a conta. Tá? Fizemos o possível, infelizmente, não tinha como. Nós fizemos um grande acerto, mas ficou uma despesa reconhecida judicialmente, com perícia judicial, da ordem de 19 milhões e uns quebrados, relativa ao pagamento do salário de dezembro, a bolsa estágio de dezembro e aos encargos sociais disso aí. Daria 19 milhões e alguns quebrados. Nós passamos 9 milhões em caixa. No dia 5 de janeiro, primeiro dia útil do ano, entravam do FPM, a cota parte do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, 6 milhões, algo em torno de 6 milhões. Com os 9, daria 15, daria para pagar a folha líquida. Por essa razão, acreditando, né, que o prefeito não fosse querer prejudicar os trabalhadores, nós poderíamos ter pago, por exemplo, a turma que ganhava menos, né? Deixava quem ganhava mais esperando um pouquinho, e aí, quando recebesse os 6, zerava o resto dos estagiários. Nós deixamos esse dinheiro em caixa. Acontece que, quando o seu César entrou e viu que tinha a folha de dezembro para pagar, é normal que empresas paguem no 5º dia útil seguinte ao mês vencido, né, o valor dos salários, não chegava a ser nenhum problema. Nós pagamos o 13º, a primeira e a segunda parcela, não ficou nada, ficou exatamente dezembro. Ele esperneou, enfim, reagiu como criança, né, e falou, não vou pagar, isso daí trabalharam em dezembro é do Silvio, ele que pague, não vou pagar. Como se isso fosse possível. Não era possível. Tanto não era que, quando a Rede Globo veio aqui no dia 15, dia 16 e 17, eles pagaram, né? Pagaram regularmente. E aí, tem uma coisa assim, gente, quem conta a história é quem ganha a guerra. Tá? E aí eles contaram do jeito deles, fizeram carnaval, chama jornal, publica, o cara não pagou, não fez isso, não fez aquilo. Eu vejo hoje uma garotada de 22, 23 anos repetindo essa história, gente que naquela época tinha 12, 13 anos, 11, 10, enfim, vira quase como uma lenda urbana. Ficou realmente o valor de dezembro, né? Eu diria que quase a metade desse valor para ser acertado,
que poderia ter sido acertada no primeiro dia útil de janeiro, e não foi porque o prefeito não tinha conhecimento, não tinha experiência, não tinha amplitude de entendimento para saber que a prefeitura é uma entidade pública, que as pessoas prestam serviço à população, à municipalidade, não a mim. Se ele tivesse entendido isso, ele teria feito o pagamento normalmente e não teria dado esse balaio todo. É exatamente isso. Isso se comprova por documento, tá? Não é eu falando. Tá. Você citou. Então, desde a eleição, lá no final de outubro até dezembro, não houve qualquer manifestação por parte, no caso aí do vencedor, um processo de transição, uma conversa, porque eu percebi isso em Osasco na eleição entre o Lins e o Lapas, que durante o debate houve realmente aquelas farpas trocadas, mas quando acabou ali a eleição, olha, você é prefeito, houve um processo de transição. Até porque a pessoa que não, no caso do Lins, ele não tinha experiência executiva, o Jorge Lapas, que era o prefeito. Eu queria te perguntar, isso aqui em Parnaíba não houve nenhuma manifestação por parte, no caso aí do César, para procurar, de repente, entender como que era o processo de funcionamento de uma prefeitura nesses 2 meses aí? Olha, entre outubro e dezembro? Eu não sei exatamente a partir de quando, deve ter uns 10 não. Eu acho que de 2014 para cá, se não me falha a memória, existe uma lei federal obrigando a transição. Não existia. Tá? Quando eu assumi a prefeitura, eu procurei pessoalmente o prefeito da época, o professor Aristides, e não disputei com ele a eleição. Disputei com um candidato dele da época e procurei o professor e solicitei que fosse feita a transição. Ele falou, eu vou deixar relatórios de gestão sobre a minha mesa, quando você assumir, você toma providência, não farei nada além disso. Eu não fui procurado pelo prefeito, que, obviamente, evitou o contato e pediu... aliás, eu recebi uma carta assinada pelo vice e mais 2 ou 3 pessoas que eu não conheço, solicitando que fosse feita a transição. Eu dei a eles a mesma resposta que eu recebi do prefeito anterior, também do PSDB. Falei, deixarei relatórios de gestão, quando os senhores assumirem, os senhores podem tomar contato aí, enfim, saber do que está acontecendo. Mas não deixei nenhum esqueleto do armário. A certeza nossa em ganhar a eleição era tanta que eu não prepararia uma armadilha para mim mesmo. Tá? Tem mais. Se a gente tivesse ganho a eleição, qualquer banco teria feito uma antecipação para a gente no final do ano. Agora, eu perdendo a eleição, é evidente que nenhum banco faz isso. Tá? A gente não teve como resolver isso. Ok? Agora, a questão da gestão, na época, era opcional e nós fizemos relatórios de gestão e mais. Ficaram muitos funcionários. A prefeitura estava estruturada, diferente. Bem diferente. Quando eu assumi em 97, até o disquete, contendo o número, o registro cadastral do IPTU, tinha desaparecido. Eu tive que fazer um acordo rapidamente com um funcionário da então Secretaria de Finanças para conseguir uma cópia, senão nem para lançar o IPTU em 97, a gente teria como. Eu teria que lidar 3, 4 meses aí sem nenhum recurso, quer dizer, seria gerado caos, era essa a pretensão de quem deixou isso para a gente, aí nós conseguimos contornar, acho que Deus abençoou, botou a mão e deu certo. No nosso caso, não, nós não deixamos nenhuma bola quadrada, nenhum esqueleto no armário. Pode ver que o carnaval foi no início de fevereiro, foi o melhor carnaval deles, teve o desfile de domingo das escolas, que era tradicional. Prefeitura falida não faz carnaval, gente. E depois teve o drama da paixão, normalmente não se atrasou mais salário, ele foi pago regularmente na data correta.
3 meses depois, né, o secretário de Finanças esteve na prefeitura, que de 3 em 3 meses ele tem que fazer a exposição da situação financeira aos vereadores, e disse claramente que a situação estava absolutamente sob controle e que a prefeitura estava com as finanças equilibradas. Disso aí tem documento, eu tenho a posse de uma cópia dele, né, isso também se prova documentalmente. Então, você fala, não, o cara deixou a prefeitura quebrada. Negativo. Né? Eles não demonstram isso. Ele está na prefeitura hoje. Se eu estiver mentindo, cobrem dele. As demonstrações financeiras da época, eu não tenho mais acesso, são documentos de 8 anos atrás. Né? Eu só tenho as cópias que me foram entregues e que eu guardei. Lê? Seu áudio... eu acho que o áudio está sem áudio. Sumiu? Tá. Silvio, aproveitando aqui, enquanto ele restabelece, eu me recordo que logo quando o César assumiu, houve uma coletiva de imprensa, né, reunido lá na prefeitura, e foi justamente naquele período que foi anunciado os índices de desenvolvimento dos municípios, e Parnaíba despontava na questão da educação e da renda, né? Inclusive, eu até fiz uma pergunta porque a sua gestão houve a municipalização, né, de todas as etapas da educação, e hoje nós vemos o período da pandemia, nós estamos assistindo aí que a educação, muitas vezes, ela não está conseguindo, né, dar uma resposta positiva a tudo isso, tem essa questão do Ministério Público que foi citado. Eu me recordo de uma frase do César, né, ele disse que se ele tivesse, né, na questão do ensino médio, e não sei a palavra assim nitidamente, mas deu a entender que se ele tivesse condições, ele entregava o ensino médio, né, na época ele tinha conversado com a Luísio Mercadante. E assim, Silvio, qual a visão, qual o retrospecto que você faz da educação de Parnaíba de 2012 até agora, né? Mesmo apresentando indicadores aí do IDEB, mas você percebe que o ensino médio ele está praticamente estacionado, né? No Enem não consegue um resultado positivo. E o que você vê da educação de Parnaíba hoje? Há um retrocesso perceptível no ensino fundamental e no ensino médio. Só olhar os índices, não é só no médio, não. Quando nós municipalizamos, isso foi ao final da década de 90, início da década de 2000, houve o processo, muitas cidades rejeitaram. Eu tenho a impressão, não tenho certeza, que Carapicuíba até hoje, né, não é 100% municipalizada, talvez nem mesmo a metade. Não. A POESP, que é muito forte, e a POESP rejeita, ela é contrária a essa coisa da municipalização. E nós entendemos que o gerenciamento desse processo pelo município seria mais produtivo para o próprio município e, sobretudo, para o interesse dos estudantes. Municipalizamos, foi aos poucos, foi feito, uma coisa que foi feita em etapas, mas deu certo. Eu acho que os professores não se queixam da forma como foi feita a municipalização, tá? E nem daquela época. Ao final, a gente percebeu que a parte que ficava com o Estado, que é o ensino médio, é obrigação do Estado, não era conduzida da forma adequada. Por quê? Porque faltava tudo. O Estado realmente tinha dificuldades para atender, né, as demandas dos alunos, dos professores, das diretorias. Era uma coisa absolutamente complicada, complexa. Havia brigas entre diretores, principalmente nas escolas de administração compartilhada. E aí eu propus à professora Eliana, que conduziu, juntamente com o Roberto Inácio, a Eliana da Educação, o Roberto Inácio do Planejamento, eles conduziram muito bem todo o processo de municipalização e sugeriram, né, por ideia minha, a professora Rose Neubauer, que era a secretária de Educação na época,
que fizesse um piloto e que a gente municipalizasse também o ensino médio. E o município assumiria todo o custo do ensino médio, como investimento em educação. Esse dinheiro, até hoje, não tem repasse. Até por isso, volta e meia, o César e agora o Elvis, eles pensam em entregar o ensino médio, só que o prejuízo será tão grande que eles, muito contra a vontade, percebem que é um tiro no pé. Então, eles não devolvem o ensino médio, por essa razão. E a gente não devolveu porque era um pecado você se esmerar na educação do ensino fundamental e, quando ia para o ensino médio, isso caía verticalmente. Eu falei, vamos assumir isso aí para que os nossos alunos melhorem, né, os índices gerais e tenham mais condição, tanto para o mercado de trabalho, como para cursar a faculdade, passar nesses exames que classificam alunos para as universidades públicas, e assim nós fizemos. Tá? Eu acabei falando, isso que a tua pergunta acabou fugindo. Não, o retrospecto, né, de 2012, como você citou, você é morador da cidade, você tem um acompanhamento. Então, de 2012, como você vê a educação de Parnaíba? Olha, eu acho que existem pais que conseguem acompanhar o que acontece na escola com seus filhos. E tem pais, e isso é culpa do Brasil, tá? Que não tiveram oportunidade desse aprendizado, desse ensino. Eles não conseguem acompanhar o que o filho tem. Então, o filho vai para a escola, ele tem a merenda, ele tem o uniforme, ele tem o material escolar, ok, tá jóia. Mas o conteúdo, né, não é lembrado e nem há condição de ser avaliado por essa família. Então, muitas vezes, essa coisa acaba passando meio que batida, né? Nós tínhamos, por exemplo, a partir de uma determinada etapa, a apostila do objetivo. Foi um grande salto de qualidade em toda a nossa rede de ensino. Tá? E ela não foi comprada como um pacote pronto, não. Ela foi produzida junto com a nossa equipe de educação. Nossa equipe de educação interferiu, né, nos conteúdos que seriam ministrados. Nós demos o treinamento para os professores, principalmente os professores da área de exatas, eles apanharam um pouquinho para lidar com esse novo material, mas, no geral, e com o tempo, a gente teve um ganho muito grande no ensino do município. Esse cuidado não existe por parte da atual administração. Eu acho que aí é questão de prioridade, a prioridade que cada um dá para determinado segmento. Tem gente que gosta de fazer campo de futebol, eu prefiro investir na educação, outros preferirão investir em outra coisa, enfim, é o entendimento de cada um, né? Mas eu acho que a gente retrocedeu muito em relação a 2012, e isso é absolutamente lamentável. Não adianta falar que educação é top da galáxia, que não é, né? E quem entende do assunto sabe que não é. E o que fazer para reverter isso, Silvio? Se porventura... Eu falei, gostando ou não gostando da atual administração, ela termina no dia 31 de dezembro de 2020. Vai começar um novo período para a cidade, que poderá ser de continuidade da atual administração, só que não vai ser pela mesma pessoa. Haverá uma outra, né? O poste está plantado, só falta batizá-lo. Enfim, poderá ser por nós, e com certeza, se eu tiver oportunidade, nós vamos recuperar a qualidade, nós vamos investir no nosso instrumental e, sobretudo, nos profissionais de educação, treinamento e na motivação. Nós precisamos remunerar melhor os nossos professores, gente. E quando eu falo em professor, né, eu quero estender para todo o funcionalismo, tá? Que é mal remunerado. Eles não têm recebido sequer a variação da inflação anual. Falavam tanto, que os ajustes eram pequenos, mas nós sempre demos a variação da inflação.
Prometeram 45% de aumento real para a guarda municipal, como se fosse possível dar alguma coisa desse tipo. Não existe aumento real de 2%, de 3%. Normalmente se dá 1% de aumento real, mais variação de inflação, quando a empresa está muito bem. 45% era um absurdo. A guarda acreditou, ficou 2 anos sem reajuste. Aí resolveram fazer greve, resolveram conversar, o prefeito não conversa. Aí foram para a greve. Nós tínhamos 500 guardas, nós estamos com 380 hoje. O que aconteceu? Não tem guarda para fazer policiamento na cidade. Nós só temos 76, 78 policiais militares. Em turno de 12 por 36, não dá para nada. Agora, os nossos guardas também são assim. Então, você não tem mais guarda na porta da escola. As guaritas que nós fizemos nas entradas e saídas de cada bairro, que era todo um processo de inteligência, né, na área de policiamento, elas foram absolutamente desprezadas. A gente vê as ADIs aí, queriam ter um entendimento, tal, papá, tentaram, não conseguiram, foram para a Assembleia Legislativa, o deputado Janazzi foi lá, fez o atendimento, manifestou o descontentamento dele. Essas moças, né, essa administração é muito democrática. Eu era um ditador. Democrática é essa administração que pega a pessoa do Parque Santana, manda para Colinas, pega da Colinas, manda para o Cururuquara. Por quê? Porque ela foi pedir, no final do ano, para que elas tivessem uma semana de intervalo, tá? Que sempre estiveram com a gente. É só colocar, uma turma trabalha no Natal, a outra folga. Depois a outra trabalha no ano... A que folgou trabalha no Ano Novo e a outra folga. Diminui o número de crianças na creche, é simples atender. Elas querem a jornada reduzida de 6 horas, e existe legislação para isso, e elas pretendem também o reconhecimento delas como professores de educação infantil. Esse caso é um pouco mais complicado, mas não custava conversar e atender aquilo que, enfim, elas já fazem jus, mas não se atende. Moral da história, o funcionalismo está absolutamente descontente, evidente que uma parte dos comissionados não estão, né? Mas os concursados estão, sim, a gente sabe disso, e os professores precisam ser motivados. Nós só perdíamos professor nessa época para Barueri, que é o maior salário da região, tem 14º, 15º, e para São Paulo. Hoje a gente perde professor para Pirapora. Não estou desfazendo de Pirapora, não. É que Pirapora tem um orçamento de 50 milhões. Como é que eles podem pagar melhor o professor lá do que aqui? Fica a pergunta, né? Nós, com certeza, vamos corrigir isso no geral. O nosso tempo praticamente está se esgotando, né? Voltou meu áudio? Nós ficaríamos... O seu áudio voltou. Sim, não. Mas as pessoas não teriam saco para isso. Espero que hajam outras oportunidades que vocês consigam, inclusive, né, fazer debates com os candidatos que se habilitarem aí, e que a gente tenha mais vezes a oportunidade de expor. Tem muita coisa para falar, projeto, enfim, o plano de governo que a gente vai oferecer, né? Tem muita coisa sobre a qual eu gostaria de falar, mas essa experiência de vocês está valendo muito a pena, vocês estão de parabéns. Obrigado, Silvio. Tem um delay, né? Para incrível que pareça, hoje eu estou com problemas. Eu acho que eu queimei minha placa de som. Mas eu quero agradecer ao Silvio. Quero agradecer ao Silvio, quero agradecer o meu amigo e parceiro Veridiano Peixoto. Quero deixar claro aqui também que nós continuamos aí com o espaço democrático e aberto para que o prefeito Elvis César, se quiser fazer uso, também vir, como também do seu candidato. O Em Questão acontece toda segunda-feira, às 19h30, aqui na página do Jornal Anhanguera do Facebook. Então, se ligue que a gente sempre está aqui. Silvio, a gente vai abrir, sim, uma outra oportunidade para já, depois das convenções, vir como candidato, apresentando vice, plano de governo, essas coisas todas. Você me dá um minutinho? Dá um minutinho. Rapidinho. Eu serei candidato mesmo. Tem um pessoal que gosta de falar, o Silvio não pode ser candidato.
Falavam isso em 2012, eu fui candidato. Falaram isso em 2013, eu fui candidato. Falaram em 2016, eu fui candidato. Estão falando de novo. Infelizmente, não é só a ala da atual administração que fala, tem uma outra ala que fala também, né? Problemas as pessoas podem ter ou não, mas quem define se é candidato ou não é a justiça. Eu nunca fui cassado, tá? Eu não tenho nenhum tipo de problema que me impeça, nesse momento, de ser candidato, né? E também tenho direito a recorrer à justiça. Teve gente que ganhou com TOEFL e não 10ª hora, porque eu não posso ganhar alguma coisa no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, né? É isso. Sobre esse assunto, depois, se vocês quiserem, a gente pode falar, né, oportunamente, e leva também um bom tempo. Obrigado aí, não vou estourar mais ainda o tempo de vocês. Imagina. A gente que agradece. Então, eu reforço aqui que fica aberto o convite para todo mundo até a semana que vem. Muito obrigado. Desculpa alguns problemas técnicos que tivemos hoje. E o Em Questão, né, Veri? Volta na segunda-feira que vem, às 19h30. Valeu, obrigado pela audiência. Falou, gente. Tchau. Valeu, gente.